Um, dois, três. Eu não tenho nada contra os São Paulinos, mas é gostoso como santista despertar depois de uma vitória de 3-0. Somente isso. Eu vou parar por aqui porque eu respeito todas as agremiações esportivas, mas despertar com 3-0 é muito gostoso. Bom dia, a partir de agora tem o Hora Geral na Santa Cecília TV, 7 horas e 1 minuto, 7:01. Hoje, quinta-feira, dia 3 de outubro, é comemorado o Dia Internacional do Dentista e também Dia do Petroleiro Brasileiro. E é claro, a partir de agora, muitas informações no Hora Geral, mas eu quero só fazer dar uma pequena informação de algo que me incomoda. Eu não aceito como que o Santos Futebol Clube acaba contratando uma agência de jornalismo, ou seja, uma agência de imprensa para trabalhar dentro do Santos, sendo que na cidade de Santos nós temos muitos profissionais que poderiam estar trabalhando, primeiro, porque são daqui, segundo, porque conhecem o Santos, e terceiro, que existem excelentes profissionais. Presidente em exercício, Odílio Rodrigues, eu, como jornalista, eu não gostei nem um pouco dessa atitude do Santos Futebol Clube ter que contratar uma empresa de comunicação que não é daqui, é de outro estado, para poder trabalhar na assessoria de imprensa do Santos Futebol Clube. Eu quero aqui publicamente declarar contra essa atitude do Santos Futebol Clube. Existem alguns nomes, mas como são nomes de pessoas que não são daqui, eu não vou nem citar, porque você, telespectador, não vai conhecer. A par disso, você vai ver a manchete do jornal A Tribuna, prefeitos foram conversar com Michel Temer, vice-presidente da República. Michel Temer ouviu algumas reivindicações e disse que vai levar a presidente Dilma. Me desculpe, mas os nossos representantes de uma região tão próxima que é a Baixada Santista precisa de interlocutor para falar com a presidente da República? Será que Michel Temer precisa ouvir os prefeitos para entender os gargalos que atravessam a nossa região metropolitana da Baixada Santista? Ou não tinham representantes do PMDB aqui na região que poderiam, no passado, informar o presidente Michel Temer? Apenas para destacar, às vezes o que falta é coragem para levar propostas, projetos e convidar essas autoridades em nível federal para conhecer a nossa região. Aí sim, porque de interlocutor, me desculpe, nós aqui estamos cheios. A partir de agora tem o Hora Geral e você pode participar fazendo perguntas no 3041-6777. Bom, o programa de hoje vai trazer um convidado que vocês conhecem, que é o Major Olímpio, deputado estadual. E ele ficará conosco todo o programa. Então, o que eu vou fazer hoje diferente? Afinal de contas, o Hora Geral, ele tem que movimentar toda a região. Eu vou pedir para que o Major Olímpio participe comigo para comentar as manchetes e já vou entrevistá-lo no programa de hoje. Major Olímpio, por favor, bom dia. Bom dia, Douglas. Fica aqui à vontade. Major Olímpio, que é deputado estadual, é uma pessoa respeitadíssima e polêmica, mas essa polêmica envolve assuntos que o senhor representa a população. Nós vamos falar mais sobre esse assunto, mas antes eu queria que o senhor acompanhasse as manchetes e que o senhor pudesse comentar. Pode ser, Major? Claro. Então vamos às manchetes de hoje, nesta quinta-feira. Vamos lá. Folha de São Paulo, em meio a dívidas, Oi se funde a Portugal Telecom. USP despenca e deixa a lista de das 200 melhores universidades. Pode colocar aqui a outra parte da Folha de São Paulo. Nós está tudo errado na ação de políticos e professores no Rio. País quer zerar tarifa comercial. Agora, com relação a essa foto aqui, são os São Paulo, os jogadores de São Paulo com a mão no rosto depois que perderam para o Santos. É um tema que não tem como deixar de lado. O Major é corintiano, é São Paulino. Eu sou corintiano, mas hoje tenho que dizer parabéns à torcida santista. O meu lamento à torcida do São Paulo, mas é isso mesmo. 1, 2, 3. Major, o destaque aqui do jornal, pode colocar aqui, Marcão? Colocou, está tudo errado na ação de políticos e professores no Rio. Essa onda de manifestação que ocorreu no meio do ano acabou movimentando vários estados, mas parece que no Rio se perpetuam esses movimentos
E o que a manchete traz de destaque, triste, ou seja, a participação de professores invadindo locais públicos, como a Câmara do Rio de Janeiro. Como o deputado vê a ação desses manifestantes no Rio de Janeiro? Eu vejo com muita tristeza, porque a mobilização das ruas foi um momento histórico para o nosso país e vai transformar a política e a sociedade. Mas nós tivemos também a infiltração de vândalos. Aqui em São Paulo nós tivemos criminosos, no estado de São Paulo. Na cidade de São Paulo eu acompanhei, Douglas, quase que todas as manifestações. Primeiro, para garantir o legítimo direito de manifestação, que ele é constitucional, e para me certificar do aparato de segurança pública para garantir a proteção das pessoas, do patrimônio público e privado. No Rio de Janeiro, já ficou mais do que claro que se extrapolou o limite da manifestação pública. Agora nós temos a infiltração de vândalos que em todas as mobilizações acabam provocando violência. Agora nós temos uma mobilização dos professores. Mais do que legítimo, a carreira dos professores é sucateada e arrebentada, principalmente na rede pública, em todo o país, no Rio de Janeiro mais ainda. O prefeito Eduardo Paes mandou um projeto fazer uma reestruturação de carreira sem consultar as bases, aqueles que seriam atendidos, e é mais do que normal a mobilização. Agora, no momento em que começam a ter invasões, depredação da Câmara Municipal... Denegrindo o movimento... E aquilo acaba com a legitimidade do movimento. Exato. Tanto que as manchetes no país todo estão falando isso. Né? Saiu da mobilização cívica e democrática para virar um caso na página de polícia, de depredação de patrimônio, de ataque a pessoas, de agressões de toda ordem, de enfrentamento com o aparato policial, eventualmente de exagero do aparato policial no momento que vai conter uma injusta agressão, infelizmente acaba descaracterizando o movimento. Por isso que a imprensa está repercutindo só a realidade e o sentimento da população. Major, tem o outro jornal aqui? Pode colocar, Marcão. Nós temos o próximo jornal, que é justamente o Estado de São Paulo, endividada, Supertere Nacional se une a portugueses. O que eu acho interessante nessa manchete, Major, é que se a gente parar para pensar, nós temos aí muitas operadoras de telefonia celular que prestam bom serviço, mas ainda estão aquém quando o quesito atendimento ao usuário e também as tarifas. Será que muda alguma coisa do que essa fusão da Oi, por exemplo? Eu acredito e a gente espera que mude mesmo. A Oi era a quarta operadora de telefonia no país, muito embora ela tivesse crescido nos últimos anos 10% ao ano, também o seu atendimento, como das operadoras em geral, quando nós vamos pegar a lista das maiores queixas do país em setores, Procon, por exemplo, nós temos as operadoras de telefonia. Então, a nossa expectativa é que baixem os custos e que nós tenhamos uma qualidade de atendimento melhor. É uma fusão de milhões e milhões. Tem que atender os investidores? Sim, mas atender o cidadão na ponta da linha. Ontem, Major Olímpio, nós estávamos numa audiência pública na Câmara de Santos e um dos participantes era o promotor de Justiça, Urbanismo e Meio Ambiente, Dauri de Paula Júnior, e o promotor falou o seguinte, que das agências reguladoras a que mais funciona no país é a Anatel, né? Que tem aí um imediatismo na hora de responder quando das queixas das operadoras, diferentemente de outras agências reguladoras, como por exemplo a Artesp. O senhor concorda com essa análise do promotor de Justiça? Eu não tenho a menor dúvida que ele está repercutindo o pensamento da população. A Artesp tem que tomar, vou dizer para os operadores, um pouquinho de vergonha na cara. Se a Anatel está dando o retorno imediato, ela está fazendo e atendendo os anseios. As agências foram criadas justamente para controlar e atender o interesse público. É um mínimo, é um mínimo. É obrigação. Porque as tarifas são caríssimas. Extremamente caro. E o retorno para a população é demorado, é moroso, é safado, é mentiroso muitas vezes. Não adianta só dar uma resposta para o cidadão. Tem que alterar o que está errado. E olha, Major, nós temos até uma lei do call center que tem um limite de tempo para atender que nem é respeitado.
Ou seja, já não basta uma lei que existe, que deveria estar sendo favorável ao usuário, que dirá das operadoras que prestam um desserviço com relação à telefonia. Sem a menor dúvida. E eu vou dizer uma coisa para você. Nós já temos até, acho que, lei demais no país. Nós precisávamos fazer as leis serem cumpridas. Exato. Pelo amor de Deus. E quando se fala no tempo limite de atendimento pelos call centers, isso implica em pesadas multas. Aí a gente precisa saber exatamente por que o poder público não está fiscalizando. Ou se está tendo alguma complacência ou conivência por comodidade daqueles que deviam estar fiscalizando. Porque o cidadão reclama, o cidadão fica lá pendurado, ele faz a reclamação, o órgão público não fiscaliza, quem está prestando serviço continua prestando um mau serviço. E o que dá para pensar, inclusive o telespectador do Hora Geral, Major, é que se não tem fiscalização e as multas elas são irrisórias, então a empresa deixa assim, porque vale a pena pagar multa do que prestar um bom serviço. É aí que essas leis deveriam ser aplicadas. E é o clamor da população, o senhor como deputado estadual, acredito que é muito cercado com relação a esse tipo de cobrança, por exemplo. O tempo todo. A população, é isso que eu estou dizendo. Nós temos que inovar a legislação, aperfeiçoar, adequar a necessidade da sociedade, mas fazer cumprir a lei que tem. Não é o tamanho da pena, mas o indivíduo tem que sentir a presença do poder público fiscalizando e punindo aquele que está descumprindo a norma. Então, quando nós temos esse relaxamento da fiscalização, o que você falou, é muito melhor investir, muitas vezes, em outras áreas, até com guarnecer mais o jurídico para, eventualmente, aquele cidadão que procura a justiça a empresa ter uma retaguarda para se defender da queixa legítima do cidadão, do que efetivamente prestar um serviço adequado. 7h12, Major Olímpio, deputado estadual, conversando com os nossos telespectadores no Hora Geral. Mas aqui, a outra parte aqui da manchete, Marcão. Ministros do STE indicam que Marina não vai ter partido. Corinthians faz 2-0 no Bahia. Com relação aos ministros do TSE, parece que a rede não vai existir, né? Inclusive, Marina, a ex-ministra Marina, ela está tentando sensibilizar os ministros do STF, mas parece que a maioria já votou contra. E isso, se ela conseguisse tanto, seria o terceiro partido criado recentemente. Foi o PROS, a Solidariedade e agora esse da Rede, que parece que não vai vingar. Qual a sua análise? A postura do STF é correta? Eu fico triste como cidadão, porque literalmente, desculpe a expressão, mas se escancararam a criação tanto do Solidariedade, que estava com sérias denúncias sobre a origem e a legitimidade de assinaturas em vários pontos no país, o PROS também, com inconformidades em relação à lei para a criação de partidos políticos. PROS que se fundiu pela união de empresários e de pessoas ligadas ao PT, né? Também, né? E com inconformidades. Aí, a Marina, que eu tenho um profundo respeito, ela começou a fazer uma mobilização, mas pelo caráter cívico, e dizendo, olha, nós queremos formar uma legenda e montar um diferencial de partido no país. Coitada. Vai tomar uma bordoada hoje do TSE, vai ficar sem o partido. E tem uma coisa, a Marina, se ela sair candidata pelo Rede, se ela sair pelo PX, pelo PZ, pelo partido que for... Ela já flertou o PPS. Ela tem 20% minimamente dos votos. Mais de 20 milhões de votos ela fez na última eleição. Sim. E é preciso que a população entenda nesse momento. A não entrada da Marina no jogo na corrida eleitoral. Na corrida, pode significar não ter um segundo turno para as eleições o ano que vem. Só para o cidadão entender o que vai estar em jogo hoje, no começo da noite, nessa votação no TSE.
não é só a criação do 33º partido, que tem partido demais, né? Não é que vão criar mais um, é fechar a porteira para a segunda colocada em intenção de votos, sem ter partido e sem estar dizendo eu vou ser candidata a qualquer custo. Então, talvez hoje à noite comece a se resolver no tapetão as eleições do ano que vem. Muito bem, Major Olímpio, mais aqui a manchete, Diário do Litoral, esse é o nosso jornal aqui da região, Major. Fotógrafo foi assassinado. Foi um crime bárbaro e grave, assim revelou o delegado Douglas Burguês sobre o desfecho do desaparecimento de Paulo Freitas em Itaém. Suspeito está foragido. Para atualizar o Major, um fotógrafo trabalhava no jornal A Tribuna, ele já não trabalhava mais. Ele estava no último sábado em Itaém, foi a última vez que foi visto. Encontraram o carro dele, encontraram, parece que, roupas e, segundo o delegado Douglas, que foi um latrocínio. Em cima desse dado, dessa notícia, que nos deixa mais uma vez tristes de ter uma manchete como essa, Major, nós observamos o enfraquecimento, essa é a minha análise, acredito que o senhor comungue também, do efetivo da Polícia Militar aqui na nossa Baixada Santista. Lógico que nós precisamos das polícias, a militar e a civil, mas a gente observa, por exemplo, no Litoral Sul, um enfraquecimento dos policiais. E aonde que está o Litoral Sul? Onde está o maior número de moradias, de temporada e que necessitaria também de uma atenção da polícia. Só para que o senhor tenha uma ideia, recentemente o prefeito Alberto Mourão comentou que precisaria de um aumento do efetivo. O prefeito Mourão, que é do PSDB, que é ligado ao governador Alckmin e que recebeu o secretário de Segurança Pública. E Praia Grande é das cidades mais próximas aqui de São Vicente de Santos, que dirá Mongaguá, Itaém e Peruíbe. Essa notícia, esse relato de latrocínio vem aumentando no Litoral Sul. Qual a sua análise com relação a esses dados? A situação é extremamente crítica, porque o contingente, o aparato de segurança pública, aqui na Baixada Santista, ele se tornou insignificante para a necessidade, para a demanda da população. O que nós estamos observando é um crescimento, não só dos crimes contra a vida, do latrocínio, que é um crime patrimonial, é um absurdo, mas porque o cara foi roubar e não deu certo o roubo, segundo alguns doutos, ele acabou matando. Exatamente. Mas, só para se ter uma ideia, num espaço de 1 ano e meio, 14 PMs foram executados na Baixada Santista. Eu sou da Comissão de Segurança Pública. Nós não temos uma região no estado onde haja um desequilíbrio maior que na Baixada Santista. Mourão é nosso amigo, ele pode ser do PSDB, mas ele tem que manifestar o pensamento da população da Praia Grande. E não dá para tapar o sol com a peneira. No estado todo é uma vergonha, é uma calamidade. Os prefeitos receberam o secretário da Insegurança Pública, que pode ter sido um grande procurador de justiça, foi procurador-geral, mas não sabe o que está administrando. E nós estamos com a estrutura subdimensionada em todas as áreas. Eu não aguento mais ir com a população de Vicente Carvalho pedir, pelo amor de Deus, para se criar mais uma companhia da PM em Vicente Carvalho. E todas as vezes, já levamos no secretário, já levamos no comando da PM, todas as vezes que se faz um pedido formal, a resposta é, olha, está exatamente, o efetivo está completo. Só que quando fizeram a última previsão de efetivo de Vicente Carvalho, por exemplo, para se ter uma companhia lá, foi há 21 anos. Exatamente. A população de Vicente Carvalho mais que dobrou e nós estamos mentindo para a população, digo nós, poder público, e estou falando isso exatamente em cima dos dados e da realidade daqui, e o cidadão que está nos assistindo reclama mesmo. Reclama porque você está sendo mal assistido em relação à segurança pública. Faltam policiais civis, é inexistente a estrutura da polícia técnico-científica e a polícia ostensiva, a polícia militar, está com efetivo subdimensionado. O litoral, o volume de pessoas, os negócios realizados, nós vamos falar só em temporada,
Operação Verão. Qualquer final de semana prolongado, a gente tem aqui uma grande movimentação. Não dá para combinar com o bandido. Olha, é só na Operação Verão que nós vamos ter mais gente. A demanda é permanente, Douglas. Então nós precisamos parar com essas cretinices e atender a população de fato, só para dar um dado para o cidadão. A Polícia Civil do Estado de São Paulo, a última previsão de efetivo na lei foi em 91, há 22 anos. Naquele momento, o Estado de São Paulo tinha 32 milhões de habitantes. Passados 22 anos, nós temos 42 milhões e 400. Cresceu 26% da população. O efetivo da Polícia Civil previsto há 22 anos eram 41 mil homens e mulheres. Hoje? Sabe quanto tem, cidadão? Hoje, 33 mil. Aumentou 10 milhões e 400 mil habitantes no estado de São Paulo. E reduziu o efetivo. E o efetivo reduziu 8 mil. Então, não é má vontade do policial civil, do policial militar, da polícia técnico-científica. Douglas, eu fiquei, há 3 semanas atrás, 26 horas para conseguir a liberação do corpo de um policial que morreu crivado de balas. Sabe por quê? No IML Leste São Paulo, tinham 9 corpos para ser feito a necrópsia e só tinha uma médica no plantão. E essa situação é em todo o estado de São Paulo. Muito mais crítica, e eu estou afirmando com os dados da Comissão de Segurança Pública. Portanto, a região metropolitana da Baixada Santista, o cidadão pode brigar mesmo, exigir. Os prefeitos, senhores prefeitos, independente do partido que tenha, tá certo, Mourão, parabéns mesmo. Vai lá e diz, pode ser do meu partido, sou aliado, mas não sou alienado. Vai exigir pela população da Praia Grande, sim, os outros prefeitos também, independente do partido que seja. Os nossos vereadores da região, vamos bater o bumbo mesmo, porque nós temos que formar mais gente, nós temos que abrir mais concursos, nós temos que direcionar mais material. Nós estamos com viaturas paradas no estado de São Paulo porque não temos homens para guarnecer as viaturas. E outra coisa, Major, eu também entendo que admitir um policial não é abrir inscrição e ele começar a trabalhar no dia seguinte. Tem toda uma preparação. Mas eu acho que 22 anos era tempo suficiente de ter um planejamento nesse sentido. Se o senhor fala da capital, o que dirá aqui na Baixada Santista? Nós temos problemas na temporada de verão, temos problemas nos finais de semana, temos problemas na madrugada. Eu recentemente conversava com um policial militar, que lógico que ele pediu para não ser identificado, que das 2 da manhã até as 6 da madrugada, aqui na Orla, só tem 2 viaturas. E se essas 2 viaturas estiverem fazendo uma ocorrência, um boletim de ocorrência, elas ficam paradas na delegacia. Resumindo, qual o resultado que nós vamos ter disso? A ausência do policial nas ruas, dando segurança à população. E a população sente o reflexo disso, Douglas, do que o que esse policial disse é mais do que verdade. E essa regra, por região ou por companhia de policiamento, está tristemente, no máximo 2 viaturas mesmo. Vai atender uma desinteligência, uma briga de marido e mulher e uma viatura ficou empenhada. Vai atender um chamado do cidadão desesperado de madrugada para um socorro, a outra viatura está empenhada. Aí fica pela mão de Deus. O Copom de São Paulo estava com um sistema que após 6 horas da chamada, retornar para o cidadão para dizer, está precisando da polícia ainda? Nossa, 6 horas? 6 horas. Você pega uma sexta-feira que tem... em tese, mais ocorrências policiais, porque o início do final de semana, e a turma vai tomar uma para mais e acaba tendo muita confusão, nós chegamos a ter 6 horas de espera para o cidadão ou de não atendimento. Vergonhoso isso, por um Estado que chegou na Assembleia Legislativa já a previsão orçamentária para a LDO ser votada para 2014, gente, com a previsão de arrecadação de 189 bilhões. 189 bilhões de reais. Não dá para ficar tão desassistido assim em relação à segurança. 7h24, o Major Olímpio vai continuar conversando com os nossos telespectadores aqui no Hora Geral e você pode fazer perguntas no 3041-6777.
Ainda tem algumas manchetes que o Major Olímpio vai conversar e eu já vou deixar uma pergunta para que ele responda depois do intervalo. Major Olímpio, o senhor como deputado estadual já teve oportunidade de conversar e mostrar, relatar o que vem acontecendo com a Polícia Militar no estado de São Paulo ao governador Geraldo Alckmin? Mas ele responde depois do intervalo. Eu volto já com o Hora Geral.